É mais uma etapa de ampliação geral do sistema de abastecimento de água da cidade e dos investimentos da Embasa aqui em Feira de Santana. Esse é um dos assuntos que a gente conversa agora com o superintendente de operações do interior da Embasa, o Raimundo Bezerra Neto, e também conosco aqui o Lucas Araújo, ele que é o gerente local da Embasa. Muito bom tê-los aqui com a gente, né? E é importante a gente falar de fato de ampliação de um serviço que é essencial, mais até do que a energia elétrica, né? A energia elétrica não que não seja, mas a água ainda mais. E eu queria que vocês falassem um pouco a respeito disso, né? Recentemente a gente teve a inauguração do Centro de Reservatórios do Tomba. Na prática, o que é que a gente deve ter de reflexo, né? Dessa ampliação para a população aqui de Feira de Santana. Bom dia, muito bom tê-los aqui conosco. Bom dia, Fernando, bom dia, Ana Paula, bom dia a todos os ouvintes da Princesa FM. Satisfação falar contigo, com toda a população de Feira. Bom dia, Fernando, bom dia, Ana Paula, bom dia, ouvintes aí da Princesa FM. Para mim é um prazer enorme estar batendo esse papo aqui, prestando conta do serviço da Embasa e dos investimentos. Bom, qual o tamanho dessa ampliação, né? Com a inauguração do Centro de Reservatórios do Tomba, o quanto que se aumenta de capacidade aqui para a cidade e para a região? Todo mundo conhece o reservatório, a caixa d'água do Tomba, né? Que é um símbolo até da cidade. É um reservatório importante, mas fica mais como peça histórica, né? E como símbolo da cidade. Ele é um reservatório pequeno e desde o ano de 2016 a Embasa tem entregue uma série de reservatórios, centros de reservação aqui na cidade para acompanhar essa evolução. O primeiro deles, em 2016, foi o Centro de Reservação do Norte, né? Para atender aquele importante vetor de crescimento daquela região. Foi uma área da cidade que expandiu muito, Campo Limpo, Gabriela, Pampalona, Asa Branca. Então, foi uma região que expandiu muito, como também a zona rural norte da cidade. Então, nós entregamos em 2016. Mais recentemente, nós entregamos um outro centro de reservação, agora na região leste, para atender o vetor de crescimento ali da Artemia Pires, Norte Cerqueira, Santo Antônio dos Prazeres. Então, Fernando, para você ter ideia, o Centro de Reservação Norte tem 24 milhões de litros de capacidade. O Centro de Reservação do Leste, 8 milhões de capacidade. E entregamos agora recentemente o Centro de Reservação do Tomba, que tem a mesma capacidade do Norte, com 24 milhões de capacidade de reservação. Ou seja, Feira de Santana hoje tem 3 grandes centros de reservação que superam muito a antiga capacidade da caixa d'água do Tomba, que era apenas de 4 milhões de metros cúbicos. Você tem 24 no Norte, 24 no Tomba, mais 8 no Leste, ou seja, nós expandimos muito a capacidade de reservação. Qual a importância desses reservatórios para o abastecimento? Nós conseguimos regularizar o abastecimento, principalmente no período do ano e nos horários de maior consumo, né? Então, quando a temperatura aumenta ou quando a população tem uma demanda maior, o reservatório ele faz essa compensação. Então, nós entregamos esses 3 grandes centros de reservação e eles vão se somar também a outros importantes investimentos que a gente pode falar também, que é a implantação da nova adutora, que traz água lá de Conceição da Feira, e da ampliação da estação de tratamento de água também lá em Conceição da Feira. Bom, a gente ainda tem espaço para crescimento aqui na cidade, ampliação. Quando a gente fala de ampliação, é claro, eu falava que é algo que é essencial, que é a água. O quanto que a demanda em Feira de Santana hoje está na proporção versus capacidade. Importante a gente falar isso porque se expande porque de fato tá prevendo um aumento de consumo ou de fato tá chegando perto, né, daquele limite. Perfeito. Esses investimentos que nós fizemos, ele veio exatamente acompanhar esse grande crescimento que Feira de Santana teve nos últimos anos. Feira de Santana, todos sabem que foi um importante vetor de expansão imobiliária. Programa Minha Casa Minha Vida teve um peso muito grande aqui na cidade. A cidade cresceu em diversas direções, não foi apenas uma direção. Você tem o centro, o vetor norte, o vetor leste, a própria região do Tomba, que é a região bem populosa. Hoje, a capacidade do sistema de abastecimento de água, ele consegue fornecer 1.500 litros por segundo. A cada segundo, nós captamos, tratamos e entregamos, distribuímos 1.500 litros por segundo, que não é apenas Feira de Santana. Você deixa em Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, atende Feira de Santana e atende também Santanópolis, Tanquinho e Santa Bárbara. Então, são 6 municípios
quase 1 milhão de habitantes nessa região toda. Em termos de cobertura, Fernando, Feira de Santana a gente já tem praticamente toda a zona rural e a zona urbana com rede de água. Mas você me pergunta, essa quantidade de água hoje é suficiente já para atender a população? Eu diria que ela é, mas em determinadas épocas do ano a gente tem dificuldade de abastecimento. Não agora porque a gente já está no inverno, né? Esse ano foi um ano que choveu bastante, mas em períodos de verão, em momentos de mau calor, a gente tem algumas dificuldades de abastecimento. E é exatamente por isso que, além da entrega dos reservatórios que nós falamos, né? Entregamos agora o Tomba, que foi um investimento do governo do estado de 44,6 milhões, é ampliar a capacidade de produção, que é levar dos 1.500 atuais litros por segundo para 2.250 litros por segundo, ou seja, um incremento de 50%, né? A Embasa está investindo agora, quem sai daqui de Feira de Santana, rumo à construção da feira, vê um importante movimento de máquinas, de reta escavadeira, na implantação de uma adutora de 1,40 m de diâmetro, ou seja, uma pessoa que não tem uma estatura muito alta como eu, ele praticamente pode andar dentro de uma adutora dessa, para ter essa capacidade de trazer. Esses 2.250 litros por segundo, eles são suficientes para atender os 6 municípios na demanda atual e para os próximos 30 anos. Então, com a conclusão desse empreendimento, Feira de Santana e os outros municípios vão ficar tranquilos em relação ao abastecimento de água por pelo menos 30 anos. Agora, claro que essas ampliações acontecem também porque existe um avanço populacional, porque a demanda, né, o consumo vai aumentando e tudo mais. Mas um ponto que eu sempre gosto de tocar com vocês, sempre que a gente tem a oportunidade de conversar, é a questão do desperdício também, do quanto que isso hoje gera de prejuízo e o quanto que isso também pode acarretar, e no momento de uma demanda maior também, até a falta d'água. Eu sou muito curioso, né? Gosto, não à toa fui estudar jornalismo, gosto muito de zapear pela internet, agora com Netflix, com essas coisas, a gente vai procurando documentário, procurando coisa. Eu lembro que tempo atrás, me chamou a atenção um documentário que eu vi, falando sobre o dia zero de água, né? O dia de zero água em algumas megalópolis mundiais, né? E São Paulo esteve muito perto disso, anos atrás, muito perto mesmo, né? É aquela coisa que a gente lidar com tanta informação que vai passando, a gente acaba esquecendo até o que aconteceu anos atrás. E eu me lembrei desse episódio, né? Falando aí, claro, ali é outra situação, cada região tem a sua peculiaridade. Falava da situação do Tietê ali, né? Poluído o tempo todo, não é possível captar água dali, aquela coisa toda. Mas o quanto que o desperdício aqui, em um local de muito calor e tudo mais, acaba também causando problemas, e pode causar esse problema no futuro também. Bom, Fernando, esse desperdício, ele acontece de diversas formas. Pra você ter uma noção, a média Brasil hoje, de perdas de água, do que é tratado e do que é distribuído para a cidade, de que chega efetivamente na residência dos clientes, é em torno de 45%. Ou seja, 45% da água produzida, ela não chega nos imóveis. Aqui em Feira de Santana, esse número é abaixo da média do Brasil, é um número de 40%, mas que a gente vem sim investindo para poder reduzir e melhorar esses índices. Claro que esse 40% ele não é só apenas de vazamentos, digamos, de ineficiência da Embasa. A gente tem muitos casos em Feira de Santana de furtos de água. E a gente combate esses furtos, a gente pede até a população que entre em contato com nossos canais de atendimento, com o nosso WhatsApp, o 71997170999, com o nosso 0800, que é o 0800 0555 195, para que a gente possa combater esses furtos de água, porque muitas vezes a pessoa furta, ela não se preocupa com o consumo e muitas vezes ela desperdiça essa água. Então, como eu disse, o desperdício ele acontece de diversas formas. A Embasa vem investindo forte, a gente está fazendo um trabalho muito intenso, investimento alto, cerca de 10 milhões de reais no Tomba, naquela região suleste da cidade, para poder combater os vazamentos, combater as perdas também, para a gente ter uma segurança hídrica para o futuro de Feira de Santana. Bom, eu vou fazer duas perguntas em uma do mesmo assunto aqui, que a nossa produção nos passa aqui, solicitação de moradores do Feira 5, que reclamaram recentemente aqui no programa,
da falta de rede de esgoto por ali. Na Fraga Maia também, onde tem muitos comércios, se tem previsão, né, de ampliação da rede de esgoto para aquela região. E aí, aproveitando o assunto esgoto, para não perder a oportunidade, eu queria falar também sobre uma prática que a gente vê muito aqui em Feira de Santana, que muitas vezes as pessoas pegam a água da calha da chuva, a água de captação da chuva e joga na rede de esgoto, né? E a gente sabe que isso causa também uma sobrecarga e muitas vezes pode causar problemas também. O quanto que a gente tem problemas por conta disso na cidade e em primeiro lugar, essa questão da reivindicação também dos moradores. Bom, eu vou responder a primeira pergunta, pedir para Lucas comentar essa segunda. Nós temos uma cobertura de esgoto aqui na sede de Feira de Santana em torno de 65%. A Embasa, ela, através do governo do estado, ela fez importantes investimentos na expansão e aqui nós temos 3 bacias de esgotamento sanitário. Qual é o conceito de bacia? O esgoto, diferente da água, ele vem por gravidade. Então existem 3 bacias, que é a bacia do Pojuca, a bacia do Subaé e a bacia do Jacuípe. A Embasa fez investimentos na bacia do Subaé e na bacia do Jacuípe. A bacia do Pojuca, nós estamos agora elaborando projeto para licitar. É uma bacia, Fernando, para você ter ideia, que extensão geográfica em quilômetros quadrados, em metros quadrados, ela é maior do que as outras 2 somadas. E é de uma região que ela é muito dispersa ainda da cidade. Então pega, por exemplo, a Fraga Maia, pega a Avenida Ayrton Senna, a Avenida Artemia Pires, Nó de Cerqueira. Então é uma região muito grande do ponto de vista de extensão geográfica. Então a Embasa, ela está elaborando um projeto. Essa situação que foi colocada inclusive pelos comerciantes da Avenida Fraga Maia, já é de nosso conhecimento. A intenção da Embasa de a gente priorizar esse importante vetor da cidade, né, quando nós concluirmos o projeto para a implantação da rede coletora e de forma que nós possamos atender essa necessidade que é legítima da população. Em julho de 2020, nós celebramos aqui com o município o contrato-programa que prevê a expansão da cobertura de esgoto para que até o ano de 33 nós tenhamos aí no mínimo 90% de cobertura de esgotamento sanitário em Feira de Santana. O número atual é de 65%. Só que esses 25% a mais aí para chegar a 90% é um investimento bem significativo dadas as características técnicas da região, né? Em relação à contribuição da água de chuva na rede coletora de esgoto, isso de fato ele é um problema, porque o nosso sistema de esgoto no Brasil todo ele é chamado separador absoluto. O que é que isso significa? Existe a rede de esgoto, a rede coletora de esgoto e existe a drenagem de água pluvial. Isso tem causado grandes problemas para a gente. Lucas aí pode complementar falando das dificuldades que a gente tem enfrentado aqui no dia a dia com essa contribuição de chuva, sobretudo num ano como esse, que choveu bastante. Com certeza, esse período de chuva intensifica bastante a quantidade de reclamações por conta dessa má prática das pessoas. Então a gente aproveita aqui para pedir essa consciência das pessoas que não joguem água de chuva na rede de esgotamento sanitário. Ela pode destinar essa água de chuva na própria rua, sem problema algum. E às vezes, quando a pessoa faz essa prática, ela não é prejudicada imediatamente. Muitas vezes é uma pessoa que mora na região mais baixa da cidade que acaba sofrendo o impacto. Então a gente aproveita aqui a grande audiência da Princesa para poder conscientizar a população a não jogar água de chuva na rede de esgotamento sanitário. Eu falava até com o nosso querido engenheiro Mendes aqui, né, que trabalha muito com construções, sobre isso tempo atrás. Esse período de chuva, muita gente observa a água voltando pelo ralo do banheiro. É por conta desse problema muitas vezes, né? Exatamente. Porque a rede coletora de esgoto, ela foi dimensionada não para receber água de chuva. Quando você tem um pico e a chuva ela trabalha com pico, principalmente aqui na região Nordeste, você tem muitos picos de chuvas intensas, então você tem aquela vazão enorme. Então a rede não tem para onde ir, ela acaba retornando muitas vezes até para dentro das residências. E de pessoas que não têm essa prática, inclusive. Exatamente. Alguém lá em cima jogou a água, mas alguém que está mais embaixo na rua é que recebeu essa contribuição e teve lá um dano. Isso não é um problema da operação, isso não é um problema nem da concepção do sistema, é a questão gerada pelo mau uso da rede coletora de esgoto. Então, nem jogar água de chuva na rede de esgoto, nem o contrário é permitido, que é jogar o esgoto na galeria de água de chuva. Então, os dois sistemas eles têm que andar separados para que tenham um bom funcionamento.
Bom, recentemente a Embasa assinou um programa com a prefeitura, né? Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito disso, quais são as principais metas a serem cumpridas pela Embasa nesse convênio firmado aí. Pronto, esse contrato-programa que nós assinamos em julho de 2020, ele já está aderente ao novo marco do saneamento. O novo marco do saneamento, que saiu também no ano de 2020, ele prevê, dentre outras metas de atingimento, o investimento para cobrir 99% da população do município com água, e isso nós estamos bem próximos de atingir. É claro que com esse investimento a gente vai também melhorar a condição de abastecimento da população, mas prevê no mínimo 90% de cobertura de esgoto. E hoje, como nós estamos com 65% de cobertura, nós temos uma previsão de um importante investimento no município nos próximos anos, principalmente na Bacia do Pojuca, para atingir. Esse contrato-programa que nós chamamos, Fernando, ele é um importante passo, um importante instrumento que o município de Feira de Santana tem. Ele foi construído pelo governo do estado, pelo próprio município, pela Embasa, com a participação da população, com a audiência pública. Foi construído o Plano Municipal de Saneamento Básico, e a partir desse Plano Municipal de Saneamento Básico foi celebrado esse contrato da Embasa. Então, a partir de 2020, antes a Embasa já vinha investindo, agora, depois de 2020, a gente tem um direcionamento de investimento muito significativo para atingir as metas de cobertura, as metas de redução de perdas, que também se prevê que a gente reduz esses 40% que o Lucas falou aí para algo em torno de 25% de perdas, né? Que é um número bastante desafiador, dada que nós temos as perdas que são físicas, os vazamentos, as perdas que são comerciais, gerados por furto de água. Então, é um desafio muito grande, mas eu quero dizer para você que a Embasa está preparada para esse desafio. A Embasa, ela tem a capacidade de investir em Feira de Santana. Nós estamos também com um trabalho aqui em Feira de Santana de controle de pressões de rede. Nós estamos implantando a automação do sistema, ou seja, nós estamos agora com esse instrumento em mãos, município, população, Embasa, governo do estado, para fazer esse investimento e prestar um serviço cada vez melhor no município. Maravilha, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, né? Desejar sucesso na frente do trabalho, afinal de contas, o sucesso do trabalho da Embasa é sucesso para todo mundo, né? Água que não falte, esgotamento sanitário também que não falte para as pessoas. Obviamente que as pessoas precisam fazer a parte delas, né? A questão do desperdício, a gente vê as campanhas todos os anos, mas a gente sabe que é um trabalho árduo, né? Eu falava agora há pouco da Covid, mais ou menos isso. O pessoal tá doente, fica em casa, né? É básico, mas é a mesma coisa com a água, né? Usam o suficiente, mas a gente sabe que ainda tem gente que, em pequenos atos do dia a dia, infelizmente é o banho mais longo, é lavar o carro com litros e litros de água e por aí vai. A gente já tá cansado de saber, já virou clichê, mas acontece, infelizmente. E desejar que a gente tenha de fato o trabalho da Embasa cada vez melhor no município, que é o que a gente precisa mesmo para ter qualidade de vida. Um forte abraço para vocês, tá bom? Bom recebê-los aqui, abraçando nossa querida Cássia também, né? Colega, jornalista, assessora de comunicação da Embasa, já há bastante tempo, né, Cássia? Quanto tempo ali? 10 anos. A Silvia tá por lá também ainda? Ela e Silvia, né? Duas queridas colegas que fazem parte aí da comunicação da Embasa aqui em Feira de Santana. E diga-se de passagem, viu? A gente sempre tá recebendo os releases, né? Sempre tá recebendo resposta também. Faz um trabalho muito, muito eficiente. A gente, quando tem que criticar, a gente às vezes critica também os colegas, mas quando tem que elogiar, é importante a gente elogiar, né? O trabalho que elas fazem na comunicação da Embasa já há algum tempo aqui em Feira de Santana. Um abraço para vocês, tá? Bom tê-los aqui. Obrigado, estamos sempre à disposição e foi um prazer falar contigo. Muito obrigado, Fernando. Eu gostaria de aproveitar para dar uma notícia aqui de primeira mão, que no dia 5 de julho a gente vai fazer uma manutenção preventiva do sistema de Feira de Santana. Então a gente vai parar o sistema. Alguns municípios... Terça-feira próxima. Perfeito. Alguns municípios devem sentir um impacto, como Conceição da Feira, São Gonçalo, Santa Bárbara, Tanquinho e Santanópolis. Mas o município de Feira de Santana, graças a esse investimento nos reservatórios, esses 132 milhões de investimento, a gente vai conseguir manter o abastecimento da cidade, mesmo com a parada do sistema. Então, tá aí a importância do investimento, né?
E no mais agradecer a oportunidade e um forte abraço. Valeu, conversamos então com Lucas Araújo, gerente local da Embasa aqui em Feira de Santana, e também com o Raimundo